O diagnóstico precoce e tratamentos adequados podem fazer a diferença na qualidade de vida das pessoas que têm autismo. No Distrito Federal, um levantamento inédito tenta traçar a realidade dos autistas, os desafios e as dificuldades no acesso a terapias e atendimentos. A repórter Evne Araújo conta o que os números revelam. Pedro foi diagnosticado com um transtorno do espectro autista aos 2 anos de idade. Débora, a mãe dele, conta que fez uma verdadeira peregrinação até conseguir atendimento especializado para o filho na rede pública de saúde. Eles falavam que era falta de estímulo. Eu falava, gente, eu estimulo meu filho o tempo todo. Uma pessoa vai lá e atende meu filho 5 minutos de consulta e fala que é falta de estímulo. Isso é o cúmulo, não aceito. E foi muito difícil porque eles não queriam encaminhar cedo, porque eles falaram que não tinha como fechar laudo, sendo que, fazendo os testes, tem como fechar laudo antes de 2 anos, sim. E aí, depois de 2 anos, nós conseguimos o tão esperado laudo, né? Hoje, aos 7 anos, o menino faz diversas terapias para ajudar no desenvolvimento dele. Uma delas é a musicoterapia. O tratamento, segundo Débora, tem sido fundamental para ajudá-lo na comunicação com a família, já que Pedro ainda não fala. Ele canta lindamente e ele não cantava antes, agora ele canta em inglês, em português e a forma de eu conversar com ele está sendo com a música. Pedro faz parte dos 54% da população autista do Distrito Federal que tiveram diagnóstico precoce, até os 4 anos de idade. A informação é do Mapa Autismo Brasil, um levantamento inédito que traça a realidade sociodemográfica das pessoas que vivem com o transtorno. O primeiro recorte da pesquisa nacional foi feito na capital do país. O Mapa Autismo Brasil colheu 1.699 respostas de pessoas autistas adultas ou dos familiares deles. Em 77% dos casos, o diagnóstico foi feito na rede particular. No acesso às terapias, o estudo mostra que 67% das famílias usam o plano de saúde para fazer todos ou parte dos tratamentos. A pesquisadora e musicoterapeuta Ana Carolina Stenkoff explica a importância das terapias no desenvolvimento de pessoas diagnosticadas com autismo. Quanto mais terapia, mais desenvolvimento e mais oportunidades para essa pessoa ter autonomia e ter uma vida funcional. Para Ana Carolina, o Mapa Autismo Brasil vai ajudar na elaboração de políticas públicas para aumentar o acesso ao tratamento, ao diagnóstico e promover melhorias na qualidade de vida dos pacientes. Como vamos aumentar a capacidade de atendimento? Quais são os dados que nós temos para embasar esse aumento ou pensar em soluções diferentes? Bom, e agora para a gente avançar sobre outras questões, sobre os direitos das pessoas com autismo, ao meu lado aqui no estúdio da TV Justiça, a presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Autismo da OAB-DF, doutora Flávia Amaral. Seja muito bem-vinda. Boa tarde para a senhora. Obrigada. É uma enorme alegria estar aqui, Rafaela, com você, com toda a sua equipe, para tratar de um assunto tão importante. E falar sobre essa ferramenta importantíssima para a execução de políticas públicas e para o acesso a tratamento, que hoje é o maior gargalo na avaliação da senhora, mas antes vamos falar da importância dessa pesquisa do Mapa Autismo Brasil. Sim, a questão do Mapa Autismo Brasil é interessantíssima no sentido de que ela traz já dados concretos de uma pesquisa que, a meu ver, dá um impulso para que o GDF possa trabalhar. Então, ela vem trazendo dados científicos dessas famílias, de quantas famílias são, quem são essas famílias, que situação que elas vivem, e isso o GDF deveria estar fazendo. Então, é uma amostra, a meu ver, é uma amostra interessantíssima para que o GDF passe a fazer isso através das CIPTEIAs, das carteiras, né, de identificação do autista, que são emitidas pela Secretaria da Pessoa com Deficiência. Então, é bem importante que o GDF tenha esse olhar também para que esses dados sejam colhidos dentro do GDF. Quer dizer, GDF é o governo do Distrito Federal que, a partir desses dados, vai fomentar políticas públicas e novas estratégias para a inclusão, né? Doutora, isso que nós vimos aqui no governo do DF, do Distrito Federal, isso se repete em várias regiões do país, a dificuldade
de acesso e diagnóstico precoce. São esses os principais gargalos na sua avaliação? São sim. Porque as famílias que têm condições de pagar um bom tratamento, elas vão fazer. Já sai caro, porque você tem tratamentos caros, que muitas vezes o plano não cobre, e medicamentos caros. Isso já sai uma despesa enorme para uma família. Agora, você imagina uma família vulnerável, uma família que não tem condições nem de acompanhar, porque a mãe está trabalhando, o pai também, e ainda ter que procurar uma terapia não existente. E olha que já temos avanços na lei, né? Inúmeros avanços, que lá estão elencados tratamentos e acesso. Quais os principais avanços na sua avaliação? Eu acho que a Lei Berenice Piana, ela deu uma grande alavancada no autismo, ela deu visibilidade, ela trouxe uma série de questões que fez borbulhar e vir à tona as questões autistas. No entanto, em muitos momentos, ela não é obedecida e essas famílias precisam judicializar. Então, quando ela equipara o autista à pessoa com deficiência, não significa que o autista seja a pessoa com deficiência, porque existe o autista que é deficiente, que tem deficiência intelectual, e o autista que não tem deficiência intelectual. Mas quando ela equipara, ela consegue trazer com que esse autista tenha os direitos do Estatuto da Pessoa com Deficiência e de diversas outras leis que atendem à pessoa com deficiência. Então, isso fez ampliar esse olhar para direitos e garantias para essas famílias. No entanto, o que eu vejo é que a judicialização ainda está muito grande, porque em muitos critérios a lei não é obedecida. Ou seja, a judicialização existe não por falta de legislação sobre o tema, e sim efetividade, esse é o ponto? Efetividade, exatamente, Rafaela. Não só efetividade, mas políticas públicas. Você precisa ter ambientes nos espaços públicos. Hoje as famílias dão preferência para parques, para lugares em que a criança possa se movimentar, mas nos espaços privados você tem uma dificuldade enorme com o autista, porque você não tem um espaço sensorial que possa acolher esses autistas. Então acaba que há essa falha também. Então, a gente tem que correr atrás de cobrança de políticas públicas também, não só da cobrança de políticas públicas, mas também fazer com que a iniciativa privada se manifeste, porque essas pessoas são consumidoras. Essas mães querem estar nos lugares, então você precisa acolher essas pessoas, que votam também. Como é que vem sendo a atuação de vocês no âmbito aqui da OAB-DF na defesa dos direitos e garantias dessas pessoas? A gente está trabalhando bastante, Rafaela, na comissão, no sentido de que a gente faça essa cobrança de políticas públicas, mas a cobrança de políticas públicas, ela precisa vir com lei. Então, nós precisamos construir políticas públicas através de uma lei ou através de um órgão específico que atenda autismo, porque, como eu lhe disse, a cada 36 nascidos, um é autista. Então, você precisa olhar com mais cuidado para essa comunidade. E, para isso, você precisa ter a comunicação da Secretaria de Saúde, da Secretaria da Educação, saber de onde sai o orçamento, para onde vai. Então, tudo isso é uma construção que também é baseada em dados científicos, como o MAB está fazendo esse trabalho, o GDF poderia fazer. E aí você traz essa construção para aí sim você poder oferecer essas políticas públicas. E para além dessa questão também, alertar a sociedade, chamar atenção, né, para que tenha empatia. Empatia, consciência. As pessoas precisam entender como os autistas, e eu vou colocar aqui no plural, funcionam, né? E cada autista é de um jeito. Então, alguns vão ter sensibilidade de som, outros de outras questões. Então, para isso, todas as pessoas, a sociedade precisa ter mais consciência e preparada para recebê-los. Perfeito, fica a reflexão aí para a gente terminar a entrevista. Muito obrigada pela sua participação, doutora Flávia. Eu que agradeço, Rafaela, foi um prazer. Até mais, boa tarde. Até mais.